Olá, muito bom dia para você que está ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo a partir de agora, manhã de terça-feira, 14 de abril. Bom, o tema de hoje olha para o futuro, mas começa agora, na infância. Diante do aumento da violência contra a mulher no Brasil, especialistas alertam: a prevenção começa bem cedo. Na forma como meninos aprendem a lidar com emoções e como meninas são educadas, muitas vezes sob pressão, desde pequenas. Estamos ensinando meninos a sentir ou silenciar as emoções? E que expectativas recaem sobre as meninas? Hoje nós vamos falar sobre como a educação com afeto, respeito e equidade pode ajudar a romper ciclos de violência. O tema do Estúdio Câmara de hoje é educação na primeira infância. Nós já estamos com a nossa convidada aqui no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-la. Enquanto isso, você vai mandando a sua mensagem para a gente e conversando conosco. Você tem dificuldade na educação da sua criança? Ou você tem alguma experiência que você possa compartilhar conosco? Mande para a gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp, tá? Já está aberto, nossa produção está a postos para receber a sua mensagem, porque nós vamos interagir com você que está em casa. 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, eu atualizo algumas informações, vamos fazer a previsão do tempo e já vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária da Câmara de Campinas realiza hoje, às 14h, a 9ª reunião no plenário José Maria Matosinhos. O encontro vai discutir programas de autorregularização e conformidade tributária no contexto da nova reforma tributária do consumo. Especialistas da área participam do debate, destacando a importância dessas medidas para facilitar a adaptação de empresas e cidadãos às novas regras, reduzir conflitos e também aumentar a segurança jurídica. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e você também pode participar presencialmente no plenário. E ontem à noite aconteceu a 20ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em primeiro turno mudanças nas regras para o comércio ambulante na cidade. O projeto limita a 1 ponto por permissionário, define regras para a transferência de licenças e prevê penalidades que podem levar à perda da permissão. Também estabelece critérios de organização urbana, como distância mínima entre os pontos. Ao todo, 7 projetos foram aprovados na sessão de ontem e todos os detalhes você acompanha no Câmara Notícia ao meio-dia com Gabriel Castro. Agora sim, a previsão do tempo para você. Você passou frio essa noite? Eu passei frio, pensei que não ia ficar tão frio e senti frio porque nós estamos no outono. Então, uma noite típica de outono, friozinho, né? Agora de manhã também, mas no meio do dia a temperatura tende a aumentar. A mínima foi de 17, a máxima de 28 graus. Hoje temos sol com algumas nuvens, não tem possibilidade de chuva. Vamos embora, um dia lindo para mim, para você. Se hidrate, acredite e vamos fazer um lindo dia. Bom, agora nós vamos ao nosso tema central. Falar de educação na primeira infância não é só sobre gênero, gente, não é sobre menino e menina, é sobre civilidade. É quando decidimos entre repetir padrões ou construir mais respeito e equidade. Isso envolve meninos, meninas. Meninos ainda são ensinados a esconder sentimentos, né? Enquanto meninas crescem sob cobranças de comportamento e aparência. Olha só, uma pesquisa com 47 mil pessoas mostra que um em cada 4 meninos se sente solitário e só 3 em cada 10 falam sobre seus medos. Meninas também enfrentam pressões que afetam autoestima e liberdade desde cedo. Diante disso, fica a pergunta: esses modelos tradicionais ainda fazem sentido hoje? A mudança passa pela educação, em casa e na escola. E levanta outra reflexão: como formar crianças emocionalmente saudáveis e com mais equilíbrio social? Uau! Tá vendo só? Vamos aprofundar esse assunto?
Então, a gente recebe a nossa psicopedagoga clínica, ela é a Clarissa Seschi Xixido, vai conversar com a gente sobre a educação na primeira infância. Seja muito bem-vinda, bom Muito dia para você. obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite, bom dia. Vamos lá, gente. Você aí de casa, como que está sendo a educação da sua criança? Principalmente, em tempos de tecnologia, em tempos de falta de paciência, em tempos de neurodivergência, a gente precisa falar da educação das nossas crianças, né. Então, Clarissa, na prática da educação infantil, né, que é a sua linha de trabalho, o que significa formar crianças com uma masculinidade e feminilidade mais saudáveis? Por que que essa formação, a educação infantil, na verdade, virou um tema para discussão muito urgente e social? Bom dia a todos. Realmente é um tema que nós precisamos discutir, porque a formação da criança até os 8 anos, como que ela ocorre? Isso é um ponto muito importante para a gente estar debatendo nessa manhã. A Uhum. formação da criança até os 8 anos, ela ocorre pela observação e pela imitação. Então, como você bem disse, a crianças, tanto os meninos quanto meninas, elas são educadas de maneiras parcialmente diferentes. Uhum. Então a menina ela é educada, brinca de casinha, cozinha, passa roupa, e o menino é educado como? Você trabalha, você dirige. E nós temos é ter esse cuidado na formação da criança, porque até os 8 anos é pela imitação, é Uhum. pela observação. E nesse momento dessa fase, ela está construindo o quê? A sua identidade. Uau! Então a criança ela vai eh, aprender muito mais pela observação do que pela fala. Espelho, somos Nós reflexo. somos os reflexos dos nossos filhos, né. Então não tem o porquê a gente realmente separar. A menina só vai brincar de casinha, de boneca, e o menino não, o menino só vai brincar de carrinho, futebol. Por que isso? Sendo que na nossa sociedade hoje, nós temos o quê? Jogadores de futebol, nós temos mulheres que dirigem caminhão, Uhum. nós temos homens que hoje são cozinheiros, e são cozinheiros famosos, são Excelentes. excelentes no que Aham. fazem. Então nós temos que trabalhar a igualdade. Então sim, a menina pode ser o que ela quer e o menino também pode ser o que ele quiser. Nós podemos o quê? Juntar, somar os Uhum. 2. Exatamente. Só que a nossa sociedade ainda enfrenta algo que precisa ser quebrado, que é aquela cultura, né? A cultura é importante, a cultura é maravilhosa. Nós temos histórias e as histórias elas fazem parte do que somos hoje, não Sim, é? Mas a gente precisa quebrar esse tabu, essa coisa de que a menina ela vai ser criada para eu odeio falar essa frase, essa palavra, mas a menina é feita para procriar e cuidar de casa. E o menino é feito para provedor. Vamos lá, época das cavernas, né? Bom, o homem ia para a caça e a mulher ficava aguardando. Gente, hoje as coisas já não são mais assim. E que bom que não são mais assim. As mulheres lutam tanto pela independência, né? E hoje nós avançamos, claro, nós temos muito para avançar ainda, mas nós temos um avanço significativo e isso se reflete na sociedade. E essa reflexão, gente, é algo assim que me chama atenção, porque ao invés de sermos vamos lá, assertivas e termos esse reconhecimento, muitas vezes, pelo fato da mulher ter se desenvolvido, ela é vista com ódio. Tem homens e mulheres que olham mulheres desenvolvidas, tanto profissionalmente como mentalmente, com muito ódio. Agora, se somos espelhos para as nossas crianças, o que será que essas crianças estão vendo da gente? Então, a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala, com o que a gente faz, como que a gente age diante dos nossos filhos. Mesmo que não seja na educação ali, dentro de casa, vou educar você agora, né? Não, é todos os dias, tudo que você está fazendo, a forma que você está agindo, essa criança, ela está sendo educada pelos seus atos. Então, é importante a gente prestar atenção no que a gente faz. muito. Você sabe que a família é o primeiro contato da criança com o mundo, né. Olha aí.
A criança tem seu primeiro contato com o mundo na área familiar. É dentro de casa que nós temos que ter cuidado de como que nós estamos nos reportando para os nossos filhos, porque nós somos o exemplo, nós somos o espelho dele. Dentro de casa ele vai aprender a formar a sua identidade, ele vai aprender regras, combinados, empatia, ele vai aprender como respeitar o próximo. Então, uma criança, pensa comigo, uma criança que vive num ambiente familiar que é desestruturado, onde o pai fica gritando com a mãe, onde não tem respeito, onde qualquer problema que é gerado, ele vai resolver à base de grito, à base de nervosismo. O que nós estamos criando? Uma criança, né? Nós temos que pensar que a criança de hoje é o adolescente de amanhã, é o homem de amanhã. Então, uma criança que está sendo criada num ambiente familiar que não tem o respeito com o próximo, vai ser um adolescente que não vai saber lidar com frustrações. Vai ser um adolescente que vai ter emocionalmente abalado. Então, qualquer problema, ele vai estar desestruturado, ele não vai conseguir pensar, raciocinar, não vai ter pensamento crítico para resolver os seus problemas amanhã. É muito importante, muito sério como que nós estamos criando nossos filhos. Lógico, como você bem disse, a escola tem essa base, mas a escola não substitui a família. Exatamente, né? A gente fala assim, a escola, né? Ah, leva para a escola e tá tudo bem. Gente, não é assim, né? Precisa ter, a gente sempre fala aqui quando a gente conversa sobre as crianças, sobre a educação, né, dos nossos pequenos, a gente sempre conversa e fala aqui sobre a conexão entre a escola e os pais, né? Porque a gente sabe que tá todo mundo correndo, a gente sabe que tá cada vez mais difícil a educação das nossas crianças, mas aí, pela correria, muitos pais, sem julgamento, tá, gente? Porque às vezes a gente faz isso de forma natural, a gente faz isso sem perceber. Você pega a sua criança, leva, joga lá na escola, né? E aí você joga na escola e vai trabalhar, e depois você pega a criança em casa, coloca no banheiro, dá um banhozinho, dá lá um papazinho, coloca para dormir e pronto, amanhã de novo e depois de novo, isso forma um ciclo vicioso. E aí a gente não percebe que nós estamos deixando faltar o essencial, que é a conexão, que é o carinho, que é a escuta, que é a conversa com os nossos filhos. E aí você para e fala assim, poxa vida, mas eu não tenho tempo. Bom, de repente, no caminho, no carro, o que você faz, né? Quando você está com o seu filho dentro do carro, ou que você vai caminhando para levar na escola, é um momento que você pode tirar, né, para poder conversar, para poder ouvir o que essa criança tem a dizer. Às vezes, nem tanto a conversa, mas a escuta, né? A escuta, porque a partir da escuta você consegue identificar alguns pontos para poder trabalhar com essa criança. Bom, a gente está aqui com a Clarissa, ela é psicopedagoga, e agora, para completar a nossa dupla, a gente recebe o nosso psicólogo, né? O psicólogo é o Fernando Freitas do Nascimento, acabou de chegar, está aqui com a gente, pegou um trânsito, mas mesmo assim está conosco. Tá vendo? Quando eu falo tudo dá certo, é porque tudo dá certo. No final, tudo dá certo. A gente tem que manter o equilíbrio, né? A tranquilidade, uma autorregulação e as coisas acontecem. Seja bem-vindo, que bom te receber. Bom dia. Muito obrigado, bom dia, gente. Desculpa a demora. Imagina. Peguei um trânsito para chegar aqui. Sim. Não conheço muita região, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Sinta-se à vontade. O trânsito é uma coisa natural, né? A gente sabe disso e acontece e tá tudo bem. Agora, a gente está conversando aqui, Clarissa, sobre a educação infantil, né? Os desafios da educação infantil nesse momento que a gente está vivendo hoje, com muita tecnologia, com muita correria, com muita criança neurodivergente também. Então, o papel dos pais, o papel da escola e a dificuldade que temos. Por quê? Porque quando a gente fala da educação infantil, não tem como a gente não falar de violência contra a mulher, de feminicídio, de red pill. Eu gostaria que você trouxesse a sua visão psicológica para a gente sobre a educação infantil nos tempos de hoje. Que dificuldade imensa, por favor. Nossa, que assunto complexo, né? Quando eu cheguei, eu peguei vocês falando um pouco da parte, né, das crianças na escola, os pais tendo que trabalhar, e a gente tem uma questão hoje, né, que é com a ascensão da classe média, que são uma grande, gigantesca aí, população de pais
que precisam trabalhar para manter Sim. a rotina, a vida deles, o parcelamento do Uhum. apartamento, Pra do dar o carro novo. sustento, né, pra família, gente. Isso é público e notório, né. Sim, e grande parte do público que eu atendo no consultório são adolescentes, e são adolescentes filho desses pais, que Uhum. muitas vezes, precisam fazer várias horas extras para dar conta da Também. rotina de trabalho, para conseguir Uhum. pagar as contas, só que esse adolescente, ele fica muito tempo na escola, muito tempo em casa sozinho, Uhum. e aí ele não tem esse acompanhamento de perto dos pais, e aí que vem a questão da internet, né, onde que ele tem acesso a vários conteúdos. Então, um uma coisa nova que tem chegado no consultório, não tão nova assim, faz uns 3, 4 anos, são os adolescentes que eles acessam, né, os Discords, os Uhum. grupos mais ocultos, e ali eles conseguem encontrar um grupo ao qual eles têm atenção e eles se sentem pertencentes, né. Então, essa questão da criação, enfim, tem muita coisa pra gente Sim, Posso é o destrinchar. complementar? espelho, né, Clarissa, por favor, olha Exatamente. só que Nós vamos coisa. falando sobre isso, Uhum. né, sobre a Uhum, importância da presença dos pais. Exato. Porque o que mais a gente encontra hoje também no consultório, que eu falei que é meu público, é o uhum, infantil e ainda tendo Uhum. alguns adolescentes. Porque é aquilo que a gente estava conversando Sim. lá atrás. Então, assim, nessa rotina que os pais têm de trabalho, eles esquecem do quê? Que o principal não é o presente, é estar presente na vida do É, filho. exato. Porque que eu falei para você, as crianças hoje vão ser esses adolescentes. uhum, Então, os adolescentes hoje, porque assim, na fase até os 8 anos, que eu falei Uhum. para você, é É imitação, é imitação, aham. observação. Depois eles passam por uma evolução. Aonde que eles vão aprender? Eles vão aprender como? Aí sim, eles passam dessa imitação de observação, eles passam para essa evolução. Dessa evolução, eles vão para o diálogo. E se você Uhum. não constrói com o seu filho o diálogo na fase infantil, é muito difícil depois você entrar no mundo dessas crianças. E o adolescente, ele precisa desse pertencimento, desse Uhum. poder. E se ele encontra um grupo que vai dar isso para ele vai querer ficar. Porque esse grupo vai dar as respostas, entre uhum, aspas, que eles estão procurando. Então, Uhum. assim, aquele sentimento que não foi trabalhado lá no infantil, aqui nesse grupo hoje, eles me entendem, eles me compreendem. uhum. E se eu puder complementar, Por favor, fica à eu Sim, vontade. recebo o adolescente com os pais falando: "Fernando, eu quero agora que o meu filho comece a jogar bola, eu quero que ele pratique esporte, resolve isso aí, dá um jeito". E é o que Aham. você falou, essa relação ela não foi construída. Uhum. E aí o adolescente tem 15, 16, 17 anos, e aí eles têm essa expectativa que em pouco tempo o psicólogo resolva sim. toda essa questão estrutural, e é um processo, né, que tem que ser feito com equipe. Então, uma coisa que eu fazia no início, às vezes quando eu atendia, eu não estabelecia muito bem esse contrato com os pais. Hoje eu faço, eu brinco que eu prefiro perder o caso, o Uhum. atendimento, sendo Sim. sincero com os pais, falando da importância de que eles participem. Não é deixar o filho lá comigo 1 hora na semana e voltar para buscar e depois está tudo ok. Não, grande parte do atendimento com o adolescente vai ser a participação dos pais, porque ele vai estar 1 hora comigo e vai estar o dia inteiro O ali dia fazendo inteiro. outras coisas. Então essa construção de relação é muito importante. Muito importante. E agora aquela questão que nós estávamos conversando eu e Clarissa aqui antes de você chegar, esse negócio de a menina tem que brincar só de boneca, de casinha, de fogãozinho, eu não sei, cada um tem sua opinião, o jornalista não pode dar opinião, mas eu sou mãe de menina, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. A minha filha jogou futebol, a minha filha andou de skate, a minha filha brincou de boneca, a minha filha jogou bola, jogou vôlei, então assim, fez a arte marcial. Teve um momento que ela estava meio que indefinida, ela não sabia se ela queria uma roupa, rosa ou uma roupa preta, e eu deixei, eu fui sabe assim, aquele negócio de você não impor, sabe, Uhum, você só observa e deixa, porque gente, esse negócio de que a menina tem que brincar com boneca e o menino tem que brincar com carrinho, ô, poxa vida. Isso no século XXI, né, já Me é. passou. desculpa, eu não, né, o jornalista não pode dar opinião, mas eu sou mãe, como jornalista eu não posso, mas como mãe eu posso. Então, assim, eu simplesmente deixei e observei, entende? Por quê?
porque ela precisa ter também, eles precisam ter a liberdade de escolha. Não somos nós que vamos impor uma regra para os nossos filhos a partir do quê? A partir de algo que eles iniciam na vidinha deles, que é o brincar, né? Então, se você para olhar essa questão de brinquedo, eu não sei se a indústria tem culpa nisso também. Qual que é a avaliação psicológica que você faz, Fernando, referente aos brinquedos? Quem é que disse que o menino não pode pegar uma boneca? A Clarissa estava conversando comigo aqui em off, antes de iniciarmos o programa, e ela tocou num ponto bem interessante. O menino não pode pegar uma boneca, ok, mas ele só vai saber o que é manejar um bebê, né? Quando ele tiver um filho. Poxa vida! É. Por favor, meu psicólogo, explique É. pra gente isso. E eu posso falar por experiência própria, né, da Uhum. criação masculina, como Sim. geralmente ela é feita. Então, quando eu estava vindo, eu estava até pensando sobre isso, alguns exemplos assim. Eu lembro de em casa, criança brincando, churrasco de Uhum. família, e aí você com 4, 5 anos, você vai brincar com outras crianças que tá ali. Sim. Se você criança sai com uma outra menininha, os tios, e aí, o que que aconteceu? Gente, é Então, isso. são tipos de brincadeira. Ou lembro, eu sou de periferia, da periferia de São Paulo, Uhum. e aí quando ia atrás do meu pai, às vezes ele estava no boteco, Sim. e passava alguma mulher na rua, seja qual for, e Uhum. aí eu, criança, não olhava. E aí todos os senhores do bar olhavam para mim, Uhum. e aí, por que que você não tá olhando? Muito estranho esse menino, né? Então, o incentivo a esse tipo de comportamento que a gente vai chegar Exato. no Red Pill. E aí quando a gente fala de brincadeiras também, geralmente os meninos com brincadeiras de carrinho, bate-bate, É. brincadeiras mais agressivas, ao falar de sentimentos, eles Uhum. sendo inibidos. Sempre. E aí, só contando um caso meu, eu lembro outro dia que eu estava em casa assistindo um desses filmes de sessão da tarde, Uhum. de criança com alguma doença grave, aqueles que fazem a gente chorar. Uhum. E aí eu me vi 4 horas da tarde, assim, chorando, assim, assistindo um filme de Olha aí. criança. E aí eu fiquei meio persecutório, assim, tipo: "Nossa, mas eu não posso chorar. Minha esposa tá Gente. na cozinha, eu tô chorando com um filme desse? Que Aham. coisa besta". Aí depois, sendo psicólogo, né, parei Sim. pra pensar: "Mas por que que eu não posso chorar?". Exato. E aí eu parei pra lembrar disso, né, da onde que veio isso. Quem disse isso pra você? Aí eu lembro de todas as vezes, quando criança, na escola, Uhum. se eu estava brincando de bola com os meninos, e aí alguém caía, chorava, Uhum. esse aí era o mais fraco. Esse Levanta, homem não esse chora. aí Que não pode. isso? Aham. Então, é algo que é inserido na gente, Sim. incentivado na gente desde cedo, né, e depois a gente fica com todas as dificuldades para trabalhar. Então, a questão da brincadeira, a questão da criação, o quanto que influencia hoje nos comportamentos, vamos dizer assim, disfuncionais, né, que a gente tem como sociedade. É interessante a gente pensar que essa criação, né, que nos foi imposta, que nos foi Uhum, inserida, ela deixou marcas, né, e essas marcas, a gente continua, de repente, deixando nas nossas crianças. Eu acho que seria interessante a gente parar, né, analisar: menino chora sim, né, menina pode brincar de carrinho sim, e tá tudo bem, né, Clarissa? Porque se a gente continuar nesse olhar um pouco fechado, não vai combinar com a vida que a gente está vivendo hoje. A gente precisa se moldar, a gente precisa se atualizar, e assim é também com a criação. Exatamente. Como bem o doutor falou, por que que homem não chora? Quando você fala para o seu filho: "Não chora, engole esse choro, homem não chora, homem tem que ser forte". Você uhum, está invalidando o sentimento do seu filho, Uhum. você não faz com que ele tenha pensamento crítico, porque o importante nessa geração é o quê? É esse pensamento. Por que que você está chorando? Está tudo bem, porque o chorar faz parte, é um sentimento. É um Sim. sentimento como alegria, é um sentimento como uma tristeza, e tem choro de alegria, tem choro de tristeza, tem choro de alívio. O Sim. importante é que essa criança hoje, para se tornar um adolescente bem estruturado emocionalmente, saiba validar os seus sentimentos e não Uhum. invalidar. Então, quando você falou uhum, assim: "Ai, eu me peguei chorando, eu não podia chorar".
Por quê? Porque a sociedade impõe isso. Sim. Como você mesmo disse, a sociedade impõe que o homem não chora, o homem tem que ser o forte, É. a mulher não pode ganhar mais que o homem, Uhum. a mulher tem que Uhum. cozinhar, a mulher tem que lavar, a mulher tem que cuidar dos filhos. A mulher tem que procriar, Tem na que procriar. verdade, né? Chulo esse comentário, mas é verdade, é isso, né? Uhum. Antes, a minha avó teve 10 filhos. Ô, gente, peraí, essa mulher viveu o quê? Ela teve um filho, aí deu tempo de passar o resguardo lá, aí engravidou de novo, aí teve outro filho, aí engravidou, e aí um filho cuidava do outro filho, que cuidava do outro filho. O que é isso? Mas é aquilo que a gente estava conversando. Por É, isso que você falou assim, Hum. ai, eu me peguei chorando. Porque exato. lá no passado a Aham. sociedade impôs isso. E isso Isso. reflete Claro, Uhum. nas crianças, nos adolescentes e nos adultos que somos hoje. Sim, isso Então nós, mesmo. como os adultos, a gente fala assim, não, porque eu fui educado assim. Eu fui educado que mulher tem que deixar a roupa passadinha. Eu fui educado que homem não Aham. vai chorar. Filho, não chora. Quem falou isso? Exato. A gente passa por mudanças, por transformações. Hoje não é mais assim. E é como Uhum. nós temos que a escola também trabalha muito isso com as crianças e com os adolescentes. A empatia, a se colocar no lugar do outro, a você Uhum. respeitar o seu próximo, para justamente a gente não cair no que você falou, nesse movimento de Red Pill. Uhum. Exatamente. Esse movimento de Red Pill, ele tá sendo muito forte, né? Uhum. E me chama a atenção quando você, Fernando, falou que eu não tinha parado para pensar nisso, né? É claro, a gente sabe que a criança, se não está com os pais presente, né? Presente que eu digo é a presença de verdade, não é Sim. só a física, né? Ela vai sim para a internet. É natural hoje, infelizmente, é assim. E aí, dentro da internet, não pensa que só tem lá um joguinho, um negocinho assim, então que não vai acontecer algo além, porque é um mundo obscuro, a gente sabe disso. E aí ela vai ter a sensação de apoio, de acolhimento ali naquele lugar. E ali cresce, de repente, essa coisa de red pill, porque Uhum. é o espelho não da família, mas é o espelho, né, que ele está tendo do lugar que está dando para ele o apoio e o conforto. Isso é Uhum. perigoso demais. O que que você qual que é a avaliação que você faz desse negócio de red pill e como que a gente tem que fazer para lidar com as nossas crianças para de repente não deixar que isso se torne comum, natural, esse ódio contra a mulher, né, que a gente precisa Uhum. falar sobre isso. Uhum. Eu penso que a construção da solução ou do trabalho para ela, ele não é individual, né, ele é coletivo, assim. A gente trabalhar com políticas públicas, Uhum, propaganda de informação, porque basicamente, para mim, falando assim muito a grosso modo, os Red Pills eles trabalham com meias verdades, né. Então é aquela ideia do e eu até comparo com antigamente, com quando o crime organizado ou o uhum, tráfico, eles recrutam os adolescentes. E sim. aí geralmente são, crianças, adolescentes periféricos que os pais não têm ou estão afastados, que Uhum, eles estão ali meio que largados, e aí eles encontram uma família, e uhum. eles dão a vida por essa família, porque por mais que seja o tráfico, foi a família que acolheu ele. Exatamente. Atualmente isso acontece na internet. Perfeito. Então, essas crianças, esses adolescentes estão sozinhos em casa, com o mundo que é a internet Uhum. ao dispor E deles. são acolhidos. Na escola, alguns meninos que, principalmente os que têm mais dificuldade de relacionamento, de interações sociais, não se sentem pertencentes, às vezes tem até questões relacionadas ao bullying, Uhum. e aí na internet, alguém ali, de repente, está dando atenção para ele. Tá falando que ele é legal, tá falando que ele é inteligente, tá falando que ele pode fazer parte do grupo, tá falando que inclusive ele pode ser o líder do grupo. Uau! E aí ele se sente muito, muito reconhecido. Isso, eh, o isso não acontece só com os adolescentes, né, também vai para os jovens adultos, para Uhum. os adultos maduros, e a partir daí tem muitos red pills aí ganhando bastante, vendendo bastante livros, ensinando outros homens, né, esse tipo de cultura. E trabalhando também com meias-verdades, que é o que eu coloco, né, nessa parte eu falo bastante disso também nas redes sociais, que são, começam a criar regras. E Uhum. aí, mulher depois dos 30 Sim. não pode, a mulher é feita
para fazer isso, Uhum. ou as mulheres, elas têm o domínio do mundo e estão contra os homens. E aí eles pegam meias-verdades, distorcem a realidade e vendem isso para outras pessoas que acabam se identificando, né. Então são é um tipo de teoria da conspiração. Que pecado isso, né, Clarissa? Nossa, É triste, né? É muito. triste quando você para olhar a proporção, a profundidade disso. Porque isso não faz parte, de repente, do seu mundo, nem do meu, porque a Uhum, gente não vive isso, mas isso existe. E quando a gente para analisar, da forma que o Fernando está trazendo, gente, dá uma dorzinha por dentro, assim. É um pecado muito grande que está sendo feito com as nossas crianças. Muito. Até porque, assim, tudo que você falou volta naquilo que a gente estava Uhum, conversando, a presença da família. Porque exatamente. nesse movimento, o que que é legal a gente conversar com as crianças e com os adolescentes, Isso. né? uhum, Exemplos. Exemplos e diálogos. Então, nesse movimento de Red Pill, o que é legal você trazer pra dentro da sua casa? Perguntas, principalmente falo para os adolescentes, porque é eles que consomem muito, né, então o algoritmo vê que está lá, como você Uhum. mesmo disse, uhum, é um grupo, é um E vai pertencimento. entregando. Por que Aham. que ele está querendo se sentir pertencente a esse grupo? Porque lá atrás ele não teve esse diálogo familiar. Isso é um dos pontos que faz com que ele Hum. queira fazer parte desse grupo. Então você levantar em casa, você já viu papai fazer isso com a mamãe? Você já viu a gente gritar? Você já viu ter algum tipo de violência? Pode ter adolescentes que vivem isso dentro de casa, isso não é Uhum. fora da uhum, nossa realidade, Sim, é verdade. infelizmente. Mas sempre ter esse diálogo aberto. E como que você vai fazer dentro de casa? Ai, Clarissa, nossa, eu tô perdendo então o controle do meu filho em relação à rede social. Eu não falo que a família perde o controle, mas eu falo que a família ela está disputando com a internet. Hum. E nessa disputa não vai ganhar quem tem a voz mais alta, vai ganhar uhum, através do diálogo. Então, realmente ter um controle, um limite para o seu filho realmente estar na internet. Esteja atento o que ele está consumindo na internet, porque o algoritmo vai entregar aquilo que ele está consumindo. Exato. Então, esteja atento. Quanto tempo ele passa na rede social? Ele teve alguma mudança dentro de casa? Acho que isso até vale uhum, mais para, né, para o senhor abordar. E está tendo algum comportamento? Porque na escola o comportamento reflete, né, nas brincadeiras, numa conversa. A escola tem esse papel de trazer esse movimento para conversar, fazer uma roda de Uhum. conversa, um bate-papo, fazer um podcast. Tem mil e uma possibilidades para a escola abordar. Mas fiquem atentos, pais, aos comportamentos dentro de casa e a presença familiar, a presença do pai. Eu não falo pai da figura realmente masculina, porque Uhum. nós sabemos que tem uhum, aqueles pães, né, as Sim, mães que as são mães, pais, né. mas quando não tem a presença do pai, outro familiar ocupa, e que essa outra pessoa está ocupando esse espaço, ocupe com dignidade, ocupe com sabendo respeitar as mulheres, uhum, sabendo respeitar o próximo, sabendo ter a igualdade, porque nós mulheres nesse movimento do Red Pill, nós não estamos para, ai, disputar um espaço. Nós temos o mesmo espaço. As Uhum. mulheres têm o mesmo espaço que a gente estava Exato. conversando. As mulheres podem ganhar mais que os homens. E tá tudo bem. Essa é uma frase que eu uso muito em casa com a minha filha. Está tudo Aham. Tá tudo bem. bem, Tu tá verdade. uhum. chorando? Tá Tá tudo tudo bem, eu bem. estou com você, estou próximo de Uhum. você. É isso mesmo, né, Fernando. Uhum, Acho que a gente precisa, se atentar mais na criação dos nossos filhos, das meninas, né, para aprender a identificar uhum, o que não é saudável para elas aceitarem, ao invés de você não pode brincar com o carrinho, mudar o discurso, né. E para os meninos também, da mesma forma, mas, explicar para eles que a mulher pode ser uma companheira, a mulher, ela pode ser algo que vem para somar, não algo que vem para ser para ele algo que vai competir com ele, né. Eu acho que uhum. é mais ou menos isso, não é? É. Aí eu acho que a gente entra bastante, né, nessa questão que a gente comentou da criação do homem em geral na sociedade, o quanto que acaba sendo difícil um homem que foi criado dessa forma, ver a mulher ali ganhando mais e ele que Uhum. cresceu com a ideia que ele seria o provedor da Então. casa, ele lidar com isso. E aí tem algo muito legal que a gente
vive em um tempo em que tem informação como nunca teve. É, verdade. E por mais que a gente fale: "Pô, não tenho tempo, tô trabalhando muito", a gente usa grande parte do nosso tempo vendo entretenimento. Uhum. E hoje a gente pode ter acesso à informação muito fácil. E é aí que eu falo das teorias da psicologia do comportamento. O quão importante é, eu sempre falo para os pais, ser pai e mãe não vem com manual de Não. instruções. Sim, verdade. Uma coisa que a gente faz para um, acaba dando errado para outro, mas quando a gente busca conhecimento, a gente busca profissionais que entendam da área, às vezes a gente pode ter acesso a livros. Hoje tem Uhum. disponível, tem na internet em todo, tem Então, profissionais falando em todos os tipos de redes sociais, TikTok, Instagram, e aí a gente consegue ter acesso à informação, né, para conseguir pensar: "Pô, aquele comportamento ali que para mim era normal, eu vi ali no TikTok através do canal de um psicólogo que, talvez não seja tão normal assim. É uhum. uma coisa para mim estar acompanhando". Porque quando a gente consegue fazer isso, não chega o adolescente lá no consultório num ponto crítico que às vezes é muito difícil a gente conseguir reverter ou ajudar na mudança de comportamento. Quando a gente consegue trabalhar de forma preventiva, como você bem Uhum. colocou, acompanhando de perto, orientando, ali oferecendo esse suporte, o trabalho é mais trabalhoso a curto Sim. prazo, mas o resultado é muito melhor, assim. Depois você não precisa lidar com o problema de correr atrás do tempo perdido, né. É, a Verdade. gente, mãe e pai não vem com manual de instrução, né, mas a gente precisa entender, né, mãe, pai, cuidadores, né, gente, mas nós precisamos entender que nós temos uma missão, Uhum, né, uma missão de educar para o mundo, é para o mundo que nós estamos educando. E aí, o que que a gente vai deixar para as nossas crianças, né, é educação. Sim. E que educação a gente está oferecendo, né, para esses serzinhos tão pequenininhos que a gente ama tanto. A gente precisa se atentar mais sobre isso, sem julgamento, porque a gente sabe que é difícil. Não é fácil educar. Já não era, agora piorou, né, porque é aquela questão da competição, como a Clarissa trouxe, da internet, né, a internet, o mundo lá fora e você tentando conciliar e educar e fazer uma boa formação para essa criança, que é uma competição muito grande, é difícil. Mas a receita é uma só ainda, Exato, é a é presença. a presença. Tudo que a gente Uhum. conversou aqui, tudo remete à presença. É. Não vem com manual, Uhum. mas É a isso. gente vem com, igual a gente conversou, tem aquela sociedade que impôs coisas erradas, mas ainda tem aquela receita que deu certo. É É a a uhum, presença, presença. é a conversa, é o diálogo. A criança precisa se sentir pertencente não a um grupo, mas Uhum. dentro da Da família. família. Ela tem, eu falo que a internet, ela não é ela não prejudica 100% Não a é o criança, vilão, não é o não é. vilão. Se o adolescente, a criança, consome, esse conteúdo, Uhum. mas e se ele tem o pensamento crítico, isso é correto? Eu Uhum. aprendi isso lá em casa. Então eu falo para muitas né, as crianças que eu atendo, né, tanto na época que eu era professora, quanto como psicopedagoga, eu falo assim: crie memórias afetivas com seus filhos. Sim. Isso é essencial, tá? O nosso psicólogo pode abordar uhum. também. Uhum. Crie memórias afetivas, porque a internet não é a vilã. Não. A gente precisa criar adolescentes com pensamento crítico, onde ele possa ter a sua própria opinião e não se Isso. deixar se influenciar pelo próximo. Excelente, muito bom. 8h45, olha só, esse bate-papo vai longe, né, vai longe. Nós temos os nossos telespectadores que estão mandando algumas perguntas para a gente, então vamos atendê-los, né, Uhum. vamos ver aí se tem experiência, se tem dúvida para a gente. Vamos lá, produção, pode colocar na tela para a gente, por favor. Estamos aqui com a Clarissa, psicopedagoga, o Fernando, nosso psicólogo, né, nós estamos falando da criação, gente, dos nossos filhos, sem julgamento, tá? Porque é desafiador sim, né, não tem como, eu acho que independente da classe social, tem desafios, principalmente o pessoal, né, essas pessoas que precisam trabalhar, a gente, né, nós que somos pobres, vamos falar assim, porque tem gente que tá lá, tá com a vida ganha e que leva a criança aqui, leva a criança ali, tem tudo nas mãos.
Agora, vamos para a nossa realidade, vamos colocar os pés no chão. Eu preciso trabalhar, preciso acordar cedo, eu não consigo dar conta, né? Quase não converso com meu filho, porque eu chego em casa, ele já está dormindo, eu saio, ele já levantou, coitadinho, está levando um lanchinho, comendo para poder no caminho, para poder chegar na escola. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Mas a gente precisa parar um pouquinho, independente, né, da classe social, e se atentar que as nossas crianças, elas não dependem da classe social da educação, né? A gente precisa educar independente da classe social, nós estamos preparando para o mundo. Vamos lá. A Sônia Ribeiro do Centro. Tenho medo de ser muito dura, mas também não quero criar um menino mimado. Qual é a medida certa para dar limites na infância? Nossa, Sônia, e agora? Vai lá, nosso psicólogo, porque, ó, é isso. Tá vendo como é difícil? Eu gostei muito da pergunta, e isso é muito comum, assim, no consultório. Eu gosto de falar essa frase, né? Meias verdades. A gente trabalha com meias verdades. Então, ao mesmo tempo que tem, às vezes, pais muito abertos, assim, que não conseguem dar essa atenção, tem os pais que são muito duros. Então, os que são abertos vêm com a meia verdade, que tipo, não, fui muito traumatizado, então vou deixar livre. Ah, sim. E os outros já, não, tem que apanhar, porque senão a criança não cresce. E aí todos estão trabalhando com meias verdades. E a gente, Extremo, né? e a gente tem que olhar o indivíduo de forma contextual. Cada um é cada um. E aí, quando a gente fala até de análise do comportamento, a gente pensa muito na função do comportamento, né? Então, dá para fazer combinados. Por exemplo, assim, tem combinados que a gente pode fazer. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, principalmente com adolescentes, é do tipo, pai, eu quero um videogame, mãe, eu quero algum presente. Tá, tudo bem, vamos fazer um combinado? Você tá indo para a escola, vamos combinar que você tem que manter tal média. Se você tirar tal média, você recebe o combinado. Ok? É um acordo feito entre pai e adolescente. Chega no momento, vamos dizer que o adolescente não tenha cumprido esse combinado. E aí, pai? E aí, mãe? Cadê meu videogame? Você cumpriu a sua meta? Então, logo você não recebe a recompensa. Então esse combinado, ele pode ser feito não de uma forma, talvez agressiva, Sim. punitiva, mas ele pode ser feito de uma forma conversada e madura. Ao mesmo tempo em que você está ensinando, que para conquistar algo você precisa fazer a sua parte, você está ensinando a maturidade também de que Muito se bom. você não fez a sua parte, você vai acabar perdendo. Então, eu acho que dá para ser muito conversado isso, sabe? Não necessariamente a gente precisa trabalhar só do lado mais punitivo ou só do lado liberal, vou deixar fazer tudo, porque senão vai que fica revoltado comigo. Então, dá para ter um meio termo em relação a isso. Excelente, muito bom. Você quer completar, Clarissa? Não, podia até completar falando assim que ele fez esse combinado. Então a criança não atingiu a média, né? Como vou pegar o mesmo exemplo. A família tem o poder de não dar o que o computador, o celular, o que você combinou com seu filho, mas também nós podemos valorizar. Olha, você não atingiu, mas eu percebi que você se dedicou, eu percebi que você se esforçou. Olha, parabéns, viu? Mas nós podemos juntos. O que mais você sentiu dificuldade durante esse estudo? Olha, eu vou te dar porque você se esforçou. Você não atingiu aquilo nós combinamos. Era o 7, era o 6. Mas olha, parabéns pela sua dedicação. Porque daí nós trabalhamos também a frustração da criança, né? Nós trabalhamos outros sentimentos. A gente trabalhou nesse exemplo que o doutor colocou. O esforço, a rotina, nós podemos colocar a dedicação, a responsabilidade, mas vem o quê? Vem a frustração. E mais uma vez eu volto a dizer, tá tudo bem. O que mais? O que você pode fazer para melhorar? Então faça esse combinado com o seu filho, uma pergunta realmente muito importante, porque nós realmente criamos crianças e adolescentes mimados, como a nossa telespectadora colocou. Nós realmente temos essa geração de mimos, mas também nós podemos trabalhar o outro aspecto, que é a responsabilidade e a frustração. Então, essa geração de mimos, né, essa criação de crianças mimadas,
isso reflete a nossa criação, né? Porque, tipo assim, eu não tive, então eu vou fazer de tudo e vou dar de tudo. Você tá vendo como Nós trazemos, reflete? né, Nós do trazemos, passado para nós agora. trazemos. Então a gente É. precisa se atentar, porque o que nós estamos fazendo hoje com as nossas crianças, eles vão levar para os filhos deles e os filhos deles para os netos deles e assim, Uhum. né, sucessivamente. Então é algo que a gente vai levando, né? Isso é a cultura. É. Então a gente precisa cuidar, né, Fernando? Uhum. E tem um viés aí que as pessoas atribuem, às vezes, o fato dessa geração, em geral, ser mais mimada que a geração anterior, pelo motivo que não apanhou. E não Uhum. necessariamente isso tem muito mais a ver com a atenção que a gente Sim, estava é conversando, do verdade. que o fato da punição. Então, Uhum. essa geração é mais mimada porque não apanhou, porque não sofreu. Não, não necessariamente. Tem muito a ver com a atenção, que hoje, infelizmente, eles recebem menos. É, exatamente, porque se você para analisar, as outras criações, as outras gerações tinha, claro, todos os problemas, mas tinha mesa cheia no Uhum, jantar, de repente, no almoço, não todas as famílias, né, claro, tem exceções, tem famílias que, né, não puderam compartilhar disso que eu estou falando, mas a maioria das vezes, pelo menos em um domingo, enfim, junta todo mundo ali, né, todos com as suas particularidades, mas na mesa, né, porque uhum, não tinha outras distrações, né. E hoje, infelizmente, tem famílias que no domingo cada um pega seu prato e vai para o seu quarto com o Cada um em seu um celular, quarto. né. uhum. Então a gente precisa cuidar assim. Nossa gente, tá vendo como é impactante, né, se a gente para Muito. analisar assim, vai passando um filmezinho na cabeça, você vai imaginando, você fala: "Não, mas tá acontecendo isso?". Está, está e a gente precisa falar sobre. 8h53, mais uma pergunta pra gente, produção, vamos lá? Por favor, vamos ver quem é que tá conosco. A Marina Costa, do Jardim Aurélia. É muito comum ver crianças que não sabem lidar com o tédio sem pedir celular. É. Como ajudar uma criança de 6 anos a descobrir outras formas de se divertir em um mundo tão digital, Clarice? Vamos voltar lá então? Vamos voltar lá na sua infância, como nós estamos conversando agora? Antigamente não tinha esses Uhum. recursos, não tinha tablet, não tinha celular, tinha televisão, mas tudo com combinados, É, com limites. verdade. Uhum, Como que nós vamos então fazer com que essa criança se desenvolva sem ter tecnologia? Nós temos que pensar que a tecnologia nós usamos para quê? Ai, tô ocupada, tô aqui, É segura o isso celular. mesmo. Ai, não fala agora com a mamãe precisa, estar numa Uhum. reunião. uhum, Tô fazendo uma coisa muito importante. Nós temos que colocar a importância. Então, qual que é a importância de você estar com o seu filho? Eu garanto que vocês, pais, vocês sabem brincar. Ou não. Porque lá no consultório eu já tive que mostrar para um pai como que se sente e brinca com a sua criança. Crie momentos afetivos com o seu filho. Como que você vai uhum, fazer ele sair do celular? Apresentando uma nova brincadeira. Então, brinque. Não sei se é menino, se é menina, mas independente. Senta com seu filho, crie uma rotina de brincadeiras, coloca o seu momento com ele como prioridade. Você tem que uhum, colocar essa prioridade com o seu filho. Então, apresenta um pega-pega, apresenta um pique-esconde, brinca dentro de casa. Ah, eu não vou lá fora porque realmente é muito perigoso, é violência, não dá para ficar até mais tarde na Uhum. rua. Ok, mas dentro de casa você também consegue brincar com ele. uhum, Cante, conte uma história. Em vez de você dar um celular para ele, pegue um livro, leia, explora figuras, imagens, brinca de esconder cores, brinca de esconder formas geométricas, faça uma massinha caseira. Garanto para você que possibilidades tem e que isso aqui aos 6 anos nem é recomendado. É verdade, né. Vamos fazer uma cabana aí? Que você acha, hein? Hoje, quando a galerinha chegar da escola, espalha todos os cobertores, faz uma cabaninha ali, deixa Come bagunçar. pipoca, Casa bagunçada é casa que tem feliz. vida, é casa feliz. E amanhã você resolve o resto das coisas e tá
tudo bem. bem. É Sim. mais ou menos isso. 8h56, mais uma pergunta pra gente. Tá vendo? Falei pra você que passava rapidinho. Muito. Olha aí que bate-papo gostoso, né? É muito ensinamento, é muita troca, é conhecimento. E a gente tá falando das nossas crianças, gente, da educação, né? Que depende de cada um de nós. O Marcos Viana do Jardim Chapadão. Meu sobrinho adolescente simplesmente não conversa. Responde tudo com uma palavra só e vive no celular. Como furar essa bolha sem gerar uma briga enorme na família? Ô, Marcos, vamos lá, Fernando. Eu acho que essa pergunta, ela se complementa até com a pergunta Sim, anterior. Estava falando na pergunta anterior de uma criança de 6 anos. sim. Então, a gente se pergunta, né, se o nosso filho, ele fala pra gente com 6 anos: "Nossa, agora eu só quero comer fandangos a semana inteira". A gente vai deixar? Pois é. É. Não, e por que que a gente deixa ele com o celular? Eu Uhum. acho que a verdade, né, é que criar dá trabalho, realmente dá muito trabalho, e na correria a gente acaba sempre entregando o celular. Exatamente. Tal celular, e a gente pode parar para pensar aí nas nossas famílias, na nossa rotina, quantas crianças à nossa volta, se não nossas, estão quase que o tempo todo com o celular. Então, sempre com o celular na mão. E depois eu escuto frases assim: "Ah, mas ela só dorme com o celular, ele só fica com o celular". E é um hábito que a gente ensinou. Eles são Então espelho também, né? Porque é, a gente também só fica com o celular, é, será? a gente também, exatamente. Então, a gente vai fazendo o que é mais fácil, Sim, e aí a gente cria um hábito. E aí chega na adolescência, pois aquele é. adolescente que o recurso dele, que ele durante a infância, durante a pré-adolescência, Uhum, até chegar na adolescência, ele aprendeu que quando ele tá com a família, que ele tá com vergonha, ele recorre ao celular. Que uhum. quando ele tá na escola, que ele não consegue interagir, ele Ele recorre ao recorre ao celular. celular. Ali ele tem estímulo, ali ele vê o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele não tá treinando outras habilidades sociais. E Uhum. aí é um processo de novo, da gente voltar, conseguir falar com esse adolescente. No atendimento com o adolescente eu brinco que é muito engraçado. É "oi", ele fala "oi, tudo bem? Monossílabo. Tudo? Como foi a semana? Legal". E E aí? E Isso não vem aí? com legal, né? Demora para poder criar um diálogo? e aí a gente vai puxando. Aham. É legal ir puxando. Eu Sim. eu eu gosto, um dos desafios que eu mais gosto é esse, ir puxando essa conversa com o adolescente. E depois como eu gosto de muita coisa de adolescente, eu Aham. acompanho o mundo jovem, então eu vou falando das coisas que eles gostam e: Sim. "Nossa, você gosta disso?". Aí vai tendo você vai entrando no Às mundo vezes deles, às vezes eu né. me ofendo com Aham. algumas perguntas. "Você sabe o WhatsApp? Você sabe o TikTok? Você já viu o Instagram?". Sério? Você conhece o que é no Facebook? Olha E aí a só. gente vai brincando dessa Aham. forma, cria esse vínculo com esse adolescente, e aí a gente pensa: "Ó, o celular é legal, é muito bom, tem muita coisa divertida, é um mundo interessante, mas tem um outro mundo lá fora. O que você quer Uhum. fazer quando você crescer? Ah, quero trabalhar com tal coisa. O que que você vai precisar para trabalhar com isso? Vai precisar desenvolver habilidades, vai precisar saber conversar com a pessoa, vai precisar saber não ficar no celular o tempo inteiro". Então, a gente chama também isso de entrevista motivacional, né, que seria Uhum. tentar encontrar os motivos pelos quais ele pode ficar fora do celular. O Uau. que motivaria ele ficar fora Uhum. do celular? E aí quando ele percebe que ele tem um mundo lá fora que ele está perdendo, ele não vai querer ficar tanto no celular, porque o mundo lá fora também é legal, mas a gente precisa conseguir trazer isso, Olha né. só, que legal, né, que explicação, gostosa de ouvir, né, porque daí você vê o movimento acontecendo ali, e que vai sim trazer para você uma resposta positiva. Então, respondendo aí a pergunta do nosso telespectador, né, Uhum. Clarissa? Exatamente. Adorei, Fernando, muito Obrigado. bom mesmo. E é aquele negócio, né, a gente precisa ouvir. Ouvir. Ouvir, ter uma escuta ativa, né. Por mais que você porque conversar com adolescente é terrível. Gente, tem hora que assim, olha, a minha filha hoje tá com 28 anos, então tá tudo bem, mas a fase de adolescência, É, É, eu vou te não é falar, fácil. viu. "Tá tudo bem?". "Aham". É "O que que tá monossílabas. acontecendo?". "Nada". "E aí, tá com fome?". "Não". Gente, daí eu falo: "Mas o que que tá acontecendo? O que que eu fiz? O que que essa menina tem?". Tá vendo Até comigo? entender que é isso, é assim. Nós precisamos entrar no mundo deles,
para Uhum. que eles entendam que a gente tem o interesse e, a partir disso, de repente, eles se abram Exato. conosco. O Uhum. importante é que o celular não substitua a presença familiar, o que Exatamente. acontece com os adolescentes. Mas entrar no mundo dos adolescentes, eu Hum. acho que é o grande segredo, né? Não é fácil. Uhum. Não Realmente, é, entrar não no é. mundo do adolescente não é fácil, mas não é impossível. A gente Com precisa aprender, diálogo, né? nós Uhum. conseguimos. Porque é só aprendendo e fazendo isso que a gente vai conseguir conversar com eles. Porque se você parar para analisar, o mundo deles é totalmente diferente do nosso. Então, não tem por que conversar com você, entendeu? Você vai falar de coisas que eu não tô nem aí. Você não vai Então, me entender mesmo. aí É. a gente tem que voltar um pouquinho, entrar no mundo deles para poder começar a ter um diálogo e, de repente, a partir desse diálogo, um entendimento do que está acontecendo com o nosso Sim. adolescente. É isso, né? Tem uma série que ficou famosa, né, há um tempo atrás, que se chama Adolescência. Sim, aham. E o que mais me chamou a atenção nela é que quando a gente acompanhava ali o mundo dos adolescentes e mostrava a diretoria, os Uhum. pais, eles não tinham nem noção do Sim. que acontecia no mundo deles. É. Eles achavam que eles estavam ali no mundo físico e os adolescentes estavam todos no mundo virtual. E eles Exato. nem sabiam que eram, nem sabiam que existia a rede Isso é social lá verdade. que eles mexiam. E é bem interessante, né? Até indico para quem não assistiu, assistir, porque é algo que de repente pode estar acontecendo e você não tem nem Uhum. noção. Nós fizemos uma série de programas aqui, 3 programas para falar sobre a série, né? Que Uhum. ficou assim, ficou bem famosa aí há um ano passado, acho que foi, né? Uhum. E aí a gente trouxe essas informações porque é verdade, eles utilizam uma linguagem que a gente não tem nem noção o que é. E aí é por isso que a gente precisa entrar nesse mundo. Agora 9:02, a última pergunta, produção, dá tempo ou não? Tem que encerrar? Oi? Fala comigo? Oba! Tereza Campos, do Swift. Vejo pais incentivando os filhos pequenos a revidar se apanharem na escola. Opa! Ensinar a bater de volta não acaba criando adultos que resolvem tudo na violência? Se você apanhar na escola... Ó o dedinho, né? Se você apanhar na escola... Quando você chegar em casa, vai apanhar de novo. Gente, para com isso. Não faz isso, não. Né? Vamos lá, Clarice e Fernando, por favor. Eu acho que essa pergunta chama a gente para uma reflexão que é que tipo de crianças, que tipo de adultos para o futuro, né, a Uhum. gente está criando. Então, a gente pode pensar numa resposta mais individualista. O meu filho não pode apanhar, ele tem que bater em todo mundo. E Uhum. aí, que adulto a gente está criando para o futuro? Nossa, E a gente pode pensar numa resposta coletiva, que é que adulto a gente quer criar para o futuro, né? Um que, ao ver uma briga na escola, ao ver alguma coisa errada acontecendo, ele possa ali ser uma pessoa que ajude a Uhum. intervir e organizar a situação, ou ele vai partir para a briga e não, meu filho, ele tem que se destacar, ele tem que ser o preferido. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente, às vezes, até como pais, né? A gente fica pensando, ai, o meu filho, ele não pode nunca apanhar, o meu filho é o reizinho, ele é o Uhum. principal. E eu entendo os ciúmes, às vezes, esse medo de deixar o nosso filho, sair para o mundo aí e Uhum. sofrer alguma coisa, mas a gente precisa pensar ele como um indivíduo, né, que a gente está preparando para o mundo. Eu acho que a ideia coletiva de entender que é muito interessante que ele consiga ali articular e ser um cidadão ali que aprenda a respeitar a situação, que a gente possa passar esses valores para frente. Exatamente. Esse negócio de bater, apanhar, né? Se a gente parar para analisar, isso é violência, né? Uhum. É É uma violência que violência. vai gerar violência, que vai crescer na É, violência, que vai virar um adulto violento, e aí, olha, é. Uma coisa é só vai, né? autodefesa, outra coisa é a gente ensinar ele a Incentivar, Exatamente. Por né. favor, Eu Clarice. acho que volta muito àquela que a gente conversou, né. Então, homem não chora, então meu filho também na escola se bater vai levar. Eu Uhum, acho que é uma balança, um equilíbrio muito, a gente não nós lógico que nós não queremos criar nossos filhos para ser sacos de pancada na escola, Uhum. mas tudo leva, numa combinação. Então, realmente, não quer que seu filho apanhe? Concordo plenamente com você, não uhum, quero que meu filho apanhe na escola, mas também não ensine o seu filho a revidar. Isso é uma coisa muito séria, que vai gerar adolescentes que não vão saber lidar com frustrações lá na frente. Então eu volto a repetir,
Crie seus filhos com pensamento crítico. Apanhou na escola? Tenta resolver de forma pacífica. O adulto vai até a escola, estou falando de adulto porque é uma criança que apanhou. Então, o adulto vai até a escola, você é o exemplo. Então, ali com o seu filho, você vai falar assim, olha, filho, então você apanhou? Não deixe que te batam. É igual o doutor falou, autodefesa, mas não incentivar, bateu, apanha de novo. Vai lá, bate no seu amigo de volta. Não ensine isso para o seu filho, porque o mundo dá muito mais não do que sim para a criança. Então, é importante a gente ter essa conversa franca com o seu filho, é importante você conversar com ele, olha, isso aqui não é legal, o que o seu amigo fez de bater não é legal, tente resolver da próxima vez assim. Não deu certo? Pais, vocês são os adultos da relação. Não coloque uma responsabilidade em cima do seu filho que ele não está preparado para carregar. Então, qualquer coisa, muda de escola e ensine o seu filho que violência gera violência. Não estou falando para, então meu filho tudo vai ter que ser assim, então ele vai apanhar e vai ficar quietinho, Clarissa. Não, tá? É autodefesa. A gente tem que saber explicar para os nossos filhos o que é a violência e o que é a autodefesa. É um princípio, só para complementar, das artes marciais, né? Quando a gente fala de jiu-jitsu, muay thai, é ensinado isso, a ética, né? Eles não estão ali para sair batendo em todo mundo na rua, mas é para autodefesa, é um estilo de vida. Excelente. Bom, gente, o 9:07, a gente precisa encerrar o programa. Olha só que bate-papo maravilhoso, troca de informações, né? E coisas assim que a gente precisa parar, analisar e de repente, poxa vida, posso melhorar aqui, posso melhorar lá. É delicado? É desafiador? Sim. Mas a gente está aí, a gente consegue. Quero agradecer a presença da Clarissa com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilhosa, viu? E você, Fernando, obrigada. Eu que agradeço. Show de bola o programa. Um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Então, você que está em casa, né? Essas reflexões são necessárias, né? Então, se você tem meninos, meninas, enfim, seus filhos, suas crianças, né? Mais presença. É desafiador, mas a gente precisa. Mais presença, mais escuta, tá bom, gente? Olha, a gente vai ficando por aqui. Amanhã nós temos Estúdio Câmara. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos no século XXI. Em um mundo hiperconectado, os vínculos estão mais rápidos e frágeis, né? O sociólogo Bauman, ele chama de relações líquidas. Nesse cenário, surgem comportamentos como ghosting, love bomb, não sei nem falar direito isso, mas com tantas conexões, será que a gente está amando de forma superficial? E por que a solidão ainda cresce? A gente vai debater aí os impactos da tecnologia, o medo do compromisso e os desafios das relações mais reais. A gente vai debater sobre os relacionamentos no século XXI, amanhã a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A Iria está chegando aí com atualizações, meio-dia Gabriel Castro chega com o jornal e a programação da TV Câmara Campinas segue, feita com muito carinho e muita responsabilidade, especialmente para você. Aos nossos convidados, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa, grande beijo, fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.